Boa noite, esse é o Laboratório 4 da disciplina de OAC. Nós somos o grupo B2. Eu sou a Adriele, é composto por mim, pelo Corrara, Arthur Corrara, Mariana Carolina, Matheus de Souza e o Vinícius Resplantes. O objetivo desse lab o tema é fazer com que a gente compreenda o funcionamento do processador pipeline, bem como a sua implementação, os requisitos físicos em comparação aos outros dois processadores que foram implementados. A gente transformar o processador uniciclo que a gente implementou no Lab 3 em um processador pipeline, acrescentando os 5 estágios, né? Os 5 registradores. A metodologia, a gente implementou a ISA reduzida, né, do RISC-V com 12 instruções, conforme o que pede no lab. E a gente analisou o desempenho físico, os desempenhos, requisitos temporais e físicos do pipeline. Bom, primeiro a gente fez a implementação dos registradores do pipeline, que é a questão 1.1. A gente tinha o processador Uniciclo do Lab 3 com o caminho de dados original, e esse caminho de dados original, basicamente a gente decompôs para o Uniciclo, então a gente criou 5 estágios. Então, o estágio de memória de instrução, de decodificação, de execução da memória de dados e da escrita nos registradores. E tudo acontecendo no mesmo ciclo de clock, que é a ideia do pipeline. Então, a gente criou o registrador IFD, que é o de busca da instrução e decodificação, o IDEX, que ele separa a decodificação da execução, e o EX-main, que ele separa a execução do acesso à memória, e o main WB, que ele separa o acesso escrito. Então, é o último estágio onde ele escreve de volta no registrador. Opa! Esse é o código implementado, ele é só um recorte, então aqui a gente vê os sinais do estágio D, que é o de busca da instrução, o de decodificação em busca da instrução, e aqui a gente vê tanto o estágio IF e o registrador do estágio IFD implementados. A gente implementou todos os sinais lógicos e todos os 5 estágios. Esse aqui é só um exemplo, um recorte do que foi implementado. Bom, quais foram os benefícios que a gente pôde perceber dessa implementação? A execução simultânea, ou seja, as 5 instruções em estágios diferentes, a gente pôde visualizar isso. Ficou mais claro fazendo a implementação dos 5 estágios no pipeline. Uma instrução concluída por clock, na verdade, isso aqui é o mundo ideal. Fazendo a simulação não fica exatamente assim, mas é algo que a gente pôde colocar mais em prática. A gente reaproveitou os módulos do Uniciclo, então a gente só criou os barramentos, os registradores mesmo do pipeline, então a gente pode ver como eles se integram. E o clock mais rápido, né? Porque a frequência agora ela seria determinada pelo estágio mais lento, assim como no multiciclo. Meu nome é Matheus e eu fiquei com a visão RTL do processador em ciclo. Essa visão é a visualização estrutural do processador no uniciclo, não, né? Corrigindo o pipeline. É, Aí a gente vai ter a identificação automática dos blocos funcionais, a conexão entre os módulos, o fluxo de dados, a coerência entre o projeto lógico e a implementação sintetizada e a validação das principais unidades, a ULA, o banco de registradores e os registradores intermediários, que são os registradores de pipeline, né? Pode passar. Aqui ficou um pouco pequeno, né? Que, tipo, ao longo dos processadores vai aumentando, né? Agora no processador pipeline. A gente inseriu os registradores intermediários, né, de pipeline, entre as etapas, né? Ficou um pouco difícil de visualizar, mas, tipo, são essas colunas de quadradinhos, é, que, que vão ser os primeiros ali vão ser entre a etapa de fetch e decode. Aí depois vai ser entre o decode e execução. E depois execução e memória e acesso à memória. E memória e write back. É, Comentando de forma geral, a visão RTL gerada por quartos evidência de forma clara a estrutura interna do processador em pipeline. O diagrama apresenta os principais blocos funcionais, né? O ponto central dessa visualização é a presença dos registradores de pipeline.
que são esses em azul, né, verticalmente entre os blocos. Esses registradores funcionam como barreiras entre as fases, armazenando valores intermediários produzidos em cada etapa e permitindo que novas instruções ingressem no pipeline enquanto as anteriores continuam sendo processadas. Elas representam, portanto, a estrutura que transforma o processador uniciclo original em uma versão segmentada, onde cada estágio trabalha em paralelo, caracterizando tipo um pipeline fatiado, aí com clock mais rápido também, né? Além disso, o diagrama mostra a organização lógica do fluxo de dados e também é isso. Pode passar. Aqui vai ter uma visão mais aproximada dos registradores de pipeline, né? O IFD ali o registrador de pipeline entre a etapa de fetch e decode, o ID e o X é entre decode e execução, e o execução main é entre a etapa de execução e acessão memória. Pode passar. Mais alguns exemplos aqui, a gente vai ter memória para o write back, e é isso. Pode passar. Agora partindo para os requisitos físicos. Para a análise dos requisitos físicos, pegamos os dados do Resource Usage Summary, gerado pelo Fitter. Os resultados da tabela de utilização de recursos demonstram que o processador pipeline ocupa uma fração muito pequena da capacidade total da FPGA. A lógica programável, os ALMs aí na tabela, apresentou os resultados da tabela de utilização de recursos e demonstraram que o uso das ALM só foi de 2,6%, indicando que a gente pode expandir mais a arquitetura e inclusão de novos módulos. O número de registradores dedicados também foi baixo, 1,55%, refletindo a boa eficiência estrutural, mesmo com o aumento dos estágios de pipeline. A memória interna consumiu 0,93% dos blocos disponíveis, evidenciando um design que faz uso moderado do acesso da memória de dados. E o único recurso com um percentual mais alto foi o de pinos de entrada e saída, o pinos I/O, né? De 40,30%, que é esperado devido ao grande número de sinais entre as interconexões necessárias para fazer a comunicação entre os módulos, né? No geral, os requisitos físicos confirmam que o processador ocupa pouco do dispositivo e é altamente escalável e mantém excelente margem para futuras melhorias. Pode passar. Agora, para os requisitos temporais. Começando pelo setup slack. É, é, o Time Analyzer avaliou os 10 piores caminhos e todos apresentaram o slack positivo. Ou seja, nenhum caminho violou o tempo de setup. O caminho mais crítico obteve um slack de aproximadamente 10,1 nanosegundos, que significa que o dado ainda chega no registrador com bastante folga antes da borda do clock, que com a frequência que a gente está usando, o período do clock está em 16,6 nanosegundos, né? E a gente tem essa folga, né? A gente olhando nos detalhes, a gente também consegue ver o atraso total dos dados. Que somando a lógica e a interconexão, que ficou na faixa de 4 a 5 nanosegundos. E ainda sobra bastante, né, do período do clock. Então, mesmo com um clock skill levemente negativo, o atraso do caminho é pequeno e o suficiente para que tudo funcione direitinho. Resumindo, o processador atende todos os requisitos de setup e é temporariamente estável e tipo, validando a implementação física e permitindo que o clock opere sem risco de falhas. Pode passar. Quanto ao hold, o analisador indicou que o pior caso de hold slack é de aproximadamente 0,547 nanosegundos, ou seja, os dados permanecem estáveis após a borda ativa do clock e não há violação. Observando um clock skill positivo de cerca de 0,19 nanosegundos, o que ajuda a aumentar a margem de hold e o atraso de dados é pequeno também, é 0,74 nanosegundos. Portanto, pelas condições, os requisitos temporais foram bem atingidos. É isso.
Bom, eu sou o Arthur e eu vou falar um pouquinho sobre como a gente lidou com os hazards, né? Antes de fazer a simulação, foi pedido para a gente implementar inserção de bolha para lidar com todos os hazards do programa que a gente ia testar. Eu vou passar brevemente aqui como que isso foi feito. Basicamente, a gente implementou uma lógica combinacional de detecção de hazard integrada no estágio de decodificação do nosso pipeline. Basicamente, o que essa lógica faz é ela compara os registradores fonte da instrução atual com os registradores de destino das instruções que se encontram nos estágios posteriores do pipeline, que seria o estágio de execução, acesso à memória e write back. A função de hazard ela é ativada quando a gente tem três situações que acontecem. Ela é ativada se a instrução nos estágios de execução, memória ou write back tiver o sinal de escrita em registrador ativo. Se o registrador de destino não for registrador zero, e se o registrador de destino for igual a um dos registradores fonte da instrução no estágio de decodificação. Assim, ao detectar um hazard, o nosso hardware ele realiza três ações simultâneas para travar o pipeline. Ele congela o PC, mantendo o endereço da instrução atual. Ele congela o registrador de barreira que fica entre a busca e a decodificação, mantendo o seu valor, preservando a instrução que causou o conflito para ser decodificada novamente no próximo ciclo. E, por fim, a gente faz o flush síncrono do registrador de barreira entre a decodificação e a execução, que é onde ocorre a inserção na bolha, né? Então, a gente transforma a instrução que ela ia avançar para a execução em uma instrução NOP, que é No Operation. Esse comportamento, então, ele se repete a cada ciclo de clock, enquanto essa dependência persistir. E assim que a instrução constante ela termina o estágio de write back, o sinal de hazard ele retorna a zero, o PC e os registradores são desbloqueados e a execução ela prossegue normalmente com os dados corretos e gravados no banco de registradores. Pode passar. Bom, eu sou a Maria Carolina e eu vou falar da parte das simulações. A gente então implementou um código e aí foi simular. Essa primeira que aparece é a simulação funcional, que é a simulação mais lógica, sem considerar os requisitos físicos, os atrasos físicos que a gente tem. E o principal fator que a gente observou para ver se estava realmente funcionando a nossa simulação, o nosso processador, era o seguinte: a gente analisa o ciclo de clock que o PC ele muda para chamar uma nova instrução. E aí, uma das formas que a gente via de analisar que essa instrução estava dando certo era ver o resultado que ela causava no registrador de saída, né, no regout, tinha que aparecer 5 ciclos de clock depois. Aí tá meio ruim de ver na imagem, mas se a gente observar, geralmente é isso que acontece, na maioria. A exceção são aquelas de quando ocorre o hazard, que aí tem a questão do stall, que o Corrara falou, que é a questão de congelar o PC. Aí, nessa questão de congelar o PC, aí realmente o resultado que aquela instrução que estava naquele PC ia causar, ela acaba passando dos 5 ciclos do clock, e aí ela aparece em clocks depois, né? A de baixo é a simulação temporal, que aí já considera os requisitos físicos, os atrasos do mundo físico e etc. De uma para outra não dá para ver muita diferença, porque o zoom também está meio difícil de visualizar, mas a gente consegue ver que os hazards eles foram implementados corretamente. As instruções, elas, principalmente a mudança do PC, né, que está sendo mostrada aí na simulação, é em relação justamente ao estágio de IF, né, o Instruction Fetch, por isso que ele muda a cada ciclo de clock, ele muda, com exceção, obviamente, dos casos que tem o hazard, que aí ele se propaga, né, o PC ele congela pela quantidade respectiva de ciclos de clock que tem que permanecer ali congelado o PC. Pode passar, Adriane. E aí, nessa segunda parte, a gente tinha que olhar a frequência máxima do clock. Para isso, a gente usou a ferramenta de Timer Analyzer do próprio Quartz Prime, e ele retornou uma frequência máxima de 65,43 MHz, que faz sentido ser uma frequência
relativamente, né, mais baixa, porque a gente tem a questão que essa frequência máxima ela pega o caminho lógico mais demorado, né? Então, como a gente tem estágios justamente que às vezes tem uma carga lógica muito maior do que outros, é normal ter essa frequência máxima. Aí é isso. Pode passar. Bom, e agora a gente pode, com os 3 processadores prontos, a gente pode fazer a comparação entre os 3 e ver qual gerou o melhor resultado, principalmente comparando com relação ao programa D1S, que permite a gente fazer uma análise igual para os 3 e ver como foi a execução dos 3 em cada um dos processadores. Bom, primeiramente a gente pode comparar os recursos utilizados, certo? Os recursos físicos utilizados. Todos os 6 processadores, eles tiveram uma utilização de FPGA um pouco baixa, com exceção dos pinos da parte de entrada e saída, I/O, certo? Mas, em todos os casos, né, esse consumo dos pinos de entrada e de saída, né, chegou próximo de 40%, enquanto o resto, somado tudo, dá os outros 60%, né? De forma que a gente pode perceber que todos os 3 processadores foram bem implementados e as funcionalidades podem ser utilizadas nos 3. A questão dos requisitos temporais, né? Se a gente analisar os tempos de cada processador, a gente pode ver que os tempos de setup e de hold são bem próximos para todos os 3 processadores. O tempo de setup ele fica próximo de 10 nanosegundos, algo assim, né? E o tempo de hold ele fica próximo de 0,5 nanosegundos, que é um tempo que permite a instrução chegar até o final e ser executada corretamente. Então, assim, a questão de recursos, ela é bem próxima dos 3, mas a gente consegue perceber que todos os 3 estão funcionando corretamente da forma que foram implementados, né? Pode passar aí. Bom, e por fim, a gente pode analisar qual teve o melhor tempo durante a execução do programa D1S, certo? Como que a gente pode calcular isso? O tempo, ele depende do CPI, dos ciclos por instrução, da quantidade de instruções e, e, do, e da frequência do clock, que é 1 sobre a frequência do clock para dar o período, certo? Como o processador uniciclo, todas as instruções são executadas no único ciclo, né? A gente precisa só do período do clock e da quantidade de instruções para calcular o valor do tempo. E o tempo deu esse tempo de 194,48 nanosegundos para o processador uniciclo. O processador multiciclo, a gente tem que considerar que tem diferença entre cada tipo de instrução. As instruções de tipo load gastam 5 ciclos, as instruções que são saltos gastam 3 ciclos e as outras instruções gastam 4 ciclos. Com isso, a gente tem que fazer uma média ponderada para saber qual o valor do tempo total que vai gastar para executar o programa. No caso, como o programa é fixo, ele tem uma quantidade de instruções específica, isso é bem tranquilo de calcular. E a gente faz só a média ponderada, sabendo a porcentagem que cada instrução representa para o programa. E aí a gente chegou nesse valor de 779,94 nanosegundos para o processador multiciclo. Por fim, o processador pipeline, a gente tem que olhar o programa e entender onde que vão ocorrer os hazards e aonde que vão aparecer as bolhas dentro do programa. Quando a gente analisa o programa, a gente percebe, nesse programa específico, que pelo que dá para perceber, a gente vai ter que inserir 5 bolhas para poder executar esse programa D1S com o processador pipeline do jeito que está implementado. E aí, isso aumenta o tempo, né? O processador pipeline, ele é um processador como se fosse um multiciclo, só que tem os registradores de pipeline e tudo. Então, a quantidade de instruções também é 1, né?
E a gente pega o valor de cada uma das frequências do clock, calculadas para cada processador, e aí a gente consegue chegar aos valores. O processador pipeline, o valor que deu foi 336,38 nanosegundos, o tempo de execução do programa. Com isso, a gente consegue perceber que o processador que demorou mais foi o multiciclo e o que demorou menos foi o uniciclo. Aí a gente pode se perguntar por que isso acontece. A questão que é possível perceber inicialmente é que é um programa simples, né? É um programa que não tem muitas instruções. Se fosse um programa com milhares de instruções, provavelmente um dos outros processadores chegaria num valor mais rápido para executar o programa do que o processador uniciclo. Só que nesse caso, o processador uniciclo ele ganha dos demais, porque os demais têm um custo adicional que o multiciclo, cada instrução, né, demora um tempo diferente, a quantidade de ciclos diferente, e o processador pipeline, ele tem as bolhas, então isso atrasa um pouco mais, e nesse caso, o processador uniciclo se mostrou mais eficiente para a execução do programa. Pode passar. Bom, a conclusão geral que a gente pode chegar é que todas as instruções foram implementadas corretamente em todos os processadores. A gente consegue perceber cada um dos três processadores individualmente. E principalmente nesse último pipeline que foi implementado agora, a gente pode ver cada uma das partes dele, os registrados de pipeline, tudo desenvolvido corretamente, as inserções de bolhas e os testes e as simulações mostrando o funcionamento correto do sistema.